hoje, em matemática, nós vamos realizar a correção da atividade que eu solicitei para vocês ontem, da página 18 até a página 20, tá? Então, peguem o livro para acompanhar a correção, tá bom? Para tirar as dúvidas, para corrigir o que errou, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira questão diz assim, ó. Letícia fez 120 brigadeiros e vai distribuí-los igualmente em 5 embalagens iguais. Na letra A, quantos brigadeiros ela irá colocar em cada embalagem? Então, como é que nós vamos fazer essa divisão? Nós vamos pegar os 120 brigadeiros e vamos dividir para 5, que é a quantidade de embalagens. Vai ficar assim, gente. Aí nós vamos fazer a divisão, ó. Aí nós vamos ver aqui, 12, nós vamos pegar o 12 dividido para 5. Vamos tentar pôr 1. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Por 3 passa, então nós vamos fazer por 2, que é o que mais se aproxima. Então, vou colocar aqui 2, ó. 2 vezes o 5 é igual a 10. Para chegar em 12, falta quanto, gente? Falta 2, né? 2, eu consigo dividir para 5? Não, então eu vou baixar esse zero aqui, ó, vai ficar 20. 20 dividido para 5, eu sei que 3 vezes o 5 é 15. 4 vezes o 5 é 20, tá? 4 vezes 5 é 20. Para chegar em 20, não falta mais nada. Então, você vai dizer que a Letícia irá colocar 24 brigadeiros em cada embalagem. Muito fácil, né, gente? Abaixo dessa questão, nós temos 3 perguntinhas que diz assim, ó. Nessa divisão, que número é o dividendo? Nessa divisão, o dividendo é 120, tá, gente? E o divisor? O divisor é o número 5, tá? E o resto? O resto é 0. Essa é a divisão exata. O resto é 0, tá bom? Na letra B diz assim, gente, ó. Se Letícia tivesse feito 124 brigadeiros, sobrariam doces fora das embalagens? Quantos? Olha só. Então, nós vamos pegar os 124 e dividir para 5, tá? Vai ficar assim, ó. Aí, eu vou aqui, ó. Pego 12, eu já sei que 12 dividido para 5 é igual a 2. 2 vezes 5 é igual a 10. Para 12 falta 2, né, gente? Baixa o 4. 24 dividido para 5, eu sei que é 4. 4 vezes o 5 é 20. Se eu colocar 5, vai ficar 25, vai passar. Então, vai ser o 4 mesmo. 4 vezes o 5 é 20. Para chegar em 24, falta 4, né? 4 dá para dividir para 5? Não, então a nossa divisão termina aqui, tá? Então, sobrariam quantos doces? Sobrariam, você vai dizer que sobrariam 4 doces fora das embalagens, tá? Então, essa é a resposta da letra B. A segunda questão diz assim, Janaína está organizando sua coleção de bonecas de pano em 4 prateleiras, como as que estão representadas abaixo. Em cada prateleira, ela colocou 10 bonecas e, quando terminou, viu que sobraram 3 bonecas, tá? Letra A. Quantas bonecas ela colocou em todas as prateleiras? Então, quando a gente observa a estante, né? A gente pode observar que tem 4 prateleiras, né? E aí, em cada prateleira, ela colocou 10, certo? Então, na letra A, ele perguntou quantas bonecas ela colocou em todas as prateleiras. Nós vamos pegar o 10, que é, aliás, 4, que é a quantidade de prateleiras, vezes a quantidade de bonecas, que é 10, que ela colocou em cada prateleira. Então, 4 vezes 10 é igual a 40, tá, gente? Então, ela colocou 40 bonecas nas prateleiras, tá? Essa é a resposta da letra A. Na letra B, ele fez a seguinte pergunta. Quantas bonecas há na coleção de Janaína? Então, quando eu fiz a multiplicação 10 vezes o 4 ou 4 vezes o 10, eu sei que já tem 40. Mas no final da questão, ele diz o seguinte, ó. Sobraram 3 bonecas. Então, se eu tenho 40, né? Se eu tenho aqui 4 vezes 10
igual a 40. E sobraram 3 bonecas, eu vou pegar o 40 mais 3, tá? Eu vou obter aí um total de 43 bonecas. Essa é a resposta. Então, você vai dizer que na coleção há 43 bonecas, tá bom? Na terceira questão diz assim, Eduardo está ajudando sua mãe com a mudança. Ela colocou 15 livros em cada caixa e quando terminou, viu que 5 livros ficaram de fora. Observe a quantidade de caixas que Eduardo usou. Então tá aí, ó, 3 caixas ele usou, né? Aí nós temos uma pergunta aqui embaixo, ó. Quantos livros havia na casa de Eduardo? Então vamos lá. Então a gente observa aí que tem 3 caixas e a gente viu, a questão disse que a mãe dele colocou 15 livros em cada caixa. Então nós vamos fazer aí uma multiplicaçãozinha. 3 vezes 15, tá? Ó, 3 vezes 15. Quanto é 3 vezes 15, gente? Isso, 45, tá? 45. Tinha essa a resposta? Não, essa não é a resposta. Por quê? A questão disse que no final da questão, que ela terminou de arrumar, ela viu que sobraram, né, 5 livros de fora da caixa. Então, nós vamos pegar o 45 e somar com esses 5 livros que sobraram fora da caixa. 45 mais 5 é igual a 50. É igual a 50? Então, você vai dizer que haviam 50 livros, tá? Na quarta questão, Amélia dividiu certa quantia de dinheiro entre seus 3 netos e ainda ficou com R$4. Observe a quantia que cada neto de Amélia recebeu. Então, nós temos aí, ó. Nós temos aí R$20, R$10 e R$2. Aí a letra A pergunta assim, quantos reais cada neto recebeu? Então, quando a gente observa aí as notas, a gente observa que cada neto recebeu R$32, né, gente? 20 mais 10 é igual a 30 mais 2, 32, tá? Na letra B, quanto a Amélia tinha no total antes de distribuir entre eles? Então, vamos aí agora entender como aconteceu. Quanto ela tinha? Se cada neto recebeu R$32, então, são quantos netos, gente? São 3 netos. Então, eu vou fazer a seguinte multiplicação. 32 vezes 3, ó. E aí, nós vamos fazer a multiplicaçãozinha aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. R$96. Mas, quando a gente lê a questão, a gente viu que depois que ela fez essa distribuição entre os netos delas, ela ainda ficou com R$4, certo? Então, ó, 96, tá? Mais o restante que ela ficou, que é 4. 96 mais 4 dá quanto, gente? 100, tá? Então, a Amélia, ela tinha R$100, tá bom? A quinta questão diz assim, ó, os alunos das turmas de 4º ano participaram de uma gincana. Para uma competição, eles formaram 26 duplas e um aluno ficou de fora. Qual é o total de alunos que participaram da gincana? Então, como que a gente vai fazer? Ó, a gente viu lá que são 26 duplas, né? Dupla é de 2, então 26 vezes 2. Então, nós vamos pegar aqui o 26 e multiplicar com 2, ó. 26, né, vezes 2. 2 vezes 6, 12. Levo 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Olha só, 52. E agora? E agora, nós vamos pegar esse 52 e somar com aquele 1zinho que sobrou. 52 mais 1 é igual a 53. Então, o total de alunos é de 53 alunos, né? O total é de 53 alunos. Muito fácil, né, gente? A sexta questão diz assim, ó, vamos descobrir regularidades sobre o resto de divisões, tá? Na letra A diz assim, escreva os 5 primeiros múltiplos de 6 sem o zero. Então, quais são? Os 5 primeiros múltiplos de 6, ó, são 6,
12, ó, 6, 12, 18, tá? 24, 1, 2, 3, 4 e o 30, tá? Esses são os 5 primeiros múltiplos de 6 sem o zero, tá? Aí nós temos no tópicozinho abaixo, diz assim, ó, divida esses números por 6. Que resto você obteve? Então, vamos lá? 6 dividido para 6 é igual a 1 e não sobra nada. 12 dividido para 6 é igual a 2, né? E não sobra nada. 18 dividido para 6 é igual a 3. 3 vezes 6 é igual a 18, não sobra nada, tá? 24 dividido para 6 é igual a 4, né, gente? 4 vezes o 6 é igual a 24. Para chegar em 24 não sobra nada. E 30 dividido para 6 é igual a 5. 5 vezes 6 é igual a 30. Para chegar em 30 não falta nada, né? E aí a pergunta foi o seguinte, divida esses números por 6, que resto você obteve? Então, quando a gente dividiu, né, a gente viu que não sobrou nada em nenhuma dessas divisões. Então, você vai dizer resto zero, a resposta dessa questão aí, resto zero. Na letra B, diz assim, ó, escreva os 5 primeiros múltiplos de 6 mais uma unidade. Então, vamos lá, ó. Vou deixar aqui esses múltiplos e vou escrever aqui. Os 5 primeiros múltiplos de 6 mais uma unidade, no caso, né? Aqui, ó, 7, tá? 13, tá bom? 19, ó. 19, 25, tá? E 31. Pronto. Esse aqui são cinco primeiros múltiplos de 6, esse aqui que estão sublinhados, mais uma unidade, tá bom? Aí o tópico abaixo da letra B diz assim, divida esses números por 6, que resto você obteve? Então, quando eu dividi os primeiros múltiplos de 6, tá? Por 6, eu vi que não sobrou nada. Aí agora eu peguei os múltiplos de 6, adicionei 1, tá? E agora, quando eu for dividir por 6, vai sempre restar 1. Então, você vai dizer, restou 1, tá? Na letra C, diz assim, escreva os 5 primeiros múltiplos de 6 mais 2 unidades. Então, vamos fazer. O primeiro múltiplo de 6 é 6. Quando eu coloco mais 2 unidades, vai ficar quanto? 8, né? O segundo múltiplo de 6 é o número 12. Quando eu boto mais 2 unidades, fica 14, tá? O terceiro múltiplo de 6 é 18. Quando eu boto mais 2 unidades, fica quanto? 20, né? O quarto múltiplo de 6 é o númerozinho 24. Quando eu boto mais 2 unidades, fica 26. E o último múltiplozinho aí de 6 é o número 30, né? Quando eu boto mais 2 unidades, fica 32. Então, vai ficar assim, ó. 8, 14, 20, 26 e 32, tá? Aí, no tópico abaixo, diz assim, divida esses números por 6. Que resto você obteve? Então, quando a gente divide esses números por 6, nós vamos perceber que restou 2, tá? Resto 2, tá bom? E na letra D diz assim, o que você observa em relação ao número somado, ao dividendo e ao resto das divisões propostas nos itens anteriores? Então, a gente pode perceber, gente, que em cada item, o resto somado, aliás, que o número somado e o resto são iguais, né? Por exemplo, quando eu somei lá os múltiplos de 6 mais 1, né? A gente viu que o resto era 1.
Quando eu somei os múltiplos de 6 mais 2, a gente viu que o resto era 2. Foi 2, né? Então, você vai dizer que em cada item o número somado e o resto são iguais, tá? Na letra E, gente, diz assim, ó, escreva os 5 primeiros múltiplos de 7 sem o zero. Vamos lá? Ó, tá aqui os 5 primeiros múltiplos de 7 sem o zero, ó. 7, 14, 21, 28 e 35. Ficou apertadinho aqui, mas dá pra entender, né, gente? 35, ó. Na letra F diz assim, sem efetuar a divisão, responda qual é o resto da divisão de 12, 19, 26, 33 e 40 por 7. Então, gente, resto 5, tá? Resto 5. Ó, porque 12 dividido para 7, quando eu faço assim, 12 dividido para 7, se eu colocar 2 vezes o 7, passa, né? 2 vezes 7 dá 14, passa, então vai ser 1. 1 vezes 7 é igual a 7. Para chegar em 12, falta quanto? Falta 5, né? 5 eu não consigo dividir para 12, né? E aí a minha divisão termina, né? Resta 5. E aí quando eu faço essa divisão, quando eu pego 19 e divido para o 7, quando eu pego 26 e divido para 7, quando eu pego 33 e divido para 7, quando eu pego 40 e divido para 7, né? Eu vou obter também um resto zero, tá? Não vai ser o mesmo resultado da divisão, por exemplo, 12 dividido para 7, não vai ser. Mas o resto que eu vou obter vai ser sempre 5, tá? Então, você vai responder resto 5. E a 7ª questão diz assim, ó. Observe a sequência formada por alguns múltiplos de 9. Esses números deixam resto zero na divisão por 9. Olha só, então, nós temos aqui os números, ó, 9, 18, 27, 36. Esses números aí, eles deixam o resto zero na divisão por 9, tá? Então, toda vez que eu pego 9 e divido para 9, o resto vai ser 0. 9 divido para 8, aliás, o 18 divido para 9, o resto vai ser 0. Quando eu pego 27 e divido para 9, o resto vai ser 0. E quando eu pego 36 e divido para 9, o resto vai ser 0, tá? Aí nós temos aqui na letra A, ó, escreva a sequência dos 4 primeiros números que deixam resto 1 quando divididos por 9. Ó, tá aqui, ó, os 4 primeiros números que deixam resto 1 quando dividido por 9, ó, 10, 19, 28 e 27, tá, gente? A letra B diz assim, escreva a sequência dos 4 primeiros números que deixam resto 5 quando divididos por 9. Ó, tá aqui, ó, 14, 23, 32 e 41. E a letra C diz assim, escreva a sequência dos 4 primeiros números que deixam resto 8 quando divididos por 9. Aí tá aqui, ó, 17, 26, 35 e 44. Então, gente, matemática, a gente vai ficar por aqui, tá? Eu espero que vocês estejam estudando a tabuada de divisão do número 8, por número 8, pelo número 8, tá? Para cumprirem o desafio. Lembrando que vocês têm até segunda-feira para me enviar o desafio, tá? Um vídeo falando essa tabuada de divisão pelo número 8, tá? Sem olhar no papel, hein? Então, eu espero que vocês estejam aí já estudando para cumprir esse desafio, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.